Efetivamente, Mauro Jorge, boa noite também para ti. Nós estamos mais uma vez aqui no Estúdio 2 com o Carlos Rosado de Carvalho, a quem eu agradeço. Boa noite e obrigado por estar connosco. Hoje vamos falar, e tal como disseste há pouco, dessa questão relacionada com o aumento do custo de vida. Sendo que com o Carlos Rosado de Carvalho eu vou querer saber como é que nós tivemos agora, qual foi o comportamento dos preços no mês de abril. Boa noite, Jair. Boa noite, senhores telespectadores. Nós podemos olhar para o que é que mede a evolução do custo de vida é a inflação. E nós podemos olhar para a inflação de 4 maneiras diferentes. Em termos mensais, em termos acumulados, em termos anuais e em termos médios. A inflação mensal mede, diz-nos o que é que se passou em abril. Como é que se comportaram os preços e como é que evoluiu o custo de vida em abril face a março? Aumentou quanto? 1,1%. Portanto, viver em Angola é 1,1% mais caro em abril do que em março. A inflação acumulada mede a inflação. Como é que evoluiu o custo de vida em abril face a dezembro, face ao final do ano passado? Aumentaram 4,4%. Aqui a inflação anual compara o custo de vida em abril de 2019 com o custo de vida em abril de 2018 e está 17,4% mais caro. Finalmente, a inflação média mede quanto é que, em média, os preços aumentaram no último ano. 18,5%. Ou seja, nós estamos a falar de um quadro genérico em relação à questão da evolução dos preços. Entretanto, nós sabemos que existem categorias que depois influenciam a que nós tenhamos estes números. Podes explicar para nós como é que isso se processa? Justamente. O INE mede um cabaz de consumo e divide esse cabaz, o nosso consumo, em 12 classes diferentes. O que nós vamos ver a seguir é como é que se comportaram essas classes, como é que se comportaram os produtos e também como é que evoluiu a inflação ao nível nacional, ao nível das províncias. Portanto, começando pelas classes, eu já disse, são 12 classes de consumo. A classe que mais aumentou foi habitação, água, eletricidade e combustíveis. Portanto, ficou 1,5% mais caro em abril face a março. Depois temos o lazer, a recreação e a cultura, 1,4%, e a alimentação e bebidas não alcoólicas, 1,1%. A alimentação e bebidas não alcoólicas é a classe onde nós gastamos mais dinheiro. Quase 50% do nosso rendimento, das despesas dos angolanos, vai para alimentação, bebidas não alcoólicas. Dentro das classes, quais foram as classes que menos aumentaram os preços? Foi a educação, 0. Estabilizaram os preços da educação. Depois as comunicações, que aumentaram 0,1% e finalmente os transportes 0,4%. Se me permitis, Rosado, eu gostava de recuar um bocadinho porque falávamos ali há pouco das classes que mais subirem. Tu dizias que as classes de alimentação e bebidas não alcoólicas são as que mais sobem. Há também essa sensação, aliás, nós vivemos isso no dia a dia, sendo que eu gostava de saber de ti o que é que concorre para que tenhamos, por exemplo, na questão da habitação, uma subida maior do que a alimentação. Bom, neste caso, nós vamos ver a seguir nos produtos. Um dos produtos que mais aumentaram de preço foi a renda de casa. A renda de casa faz parte da classe da habitação e, portanto, temos aqui uma justificação. Só uma precisão. No caso da alimentação, a alimentação é que mais pesa no nosso cabaz de consumo. Isto é, cerca de 50% dos nossos gastos mensais são em quê? São em alimentação e bebidas não alcoólicas. Portanto, mas regressando aqui aos produtos, o produto que mais aumentou foram as rendas de casa, 3,1%. Depois temos a costeleta de porco, 1,9%, e a fuba de milho, 1,9% também. Portanto, tivemos um aumento maior na habitação do que na alimentação. Justamente. Neste caso, a renda de casa, as rendas aumentaram em média 3,1%, depois a costeleta de porco e finalmente a fuba de milho. Do lado oposto, os produtos que menos subiram de preço foram o serviço de cabeleireiro para senhoras, que aumentaram apenas 0,6%, a fuba de bombom apenas 0,8% e análises clínicas 1,1%. Portanto, quem come fuba de bombom teve um aumento menor do que a fuba de milho. Ok. Depois tivemos então a questão das subidas ao nível das províncias. Exatamente. O aumento do custo de vida é medido em termos nacionais. Digamos, há uma média nacional. E depois nós podemos ver o que é que se passou em cada uma das províncias. E, portanto, as províncias que mais aumentaram, que mais inflação tiveram em termos mensais foram o Ige, Mochico e Kwanza Sul, mais ou menos com 1,2% cada uma. As que menos aumentaram de preço foi Benguela, Bié e Cunene, com Benguela 0,7%, Bié 0,9% e Cunene 1%. Portanto, nestas três províncias foram as três províncias onde o custo de vida menos aumentou durante abril. Portanto, aumentou
em todas as províncias, só que aqui aumentou menos e aqui aumentou mais. Certo. No meio de tudo isso, há uma questão também que tem a ver com a nossa capacidade para fazer face às despesas, às necessidades. Justamente, a inflação é um imposto escondido, no sentido de que os preços normalmente aumentam mais do que os salários. E, portanto, eu fui fazer as contas, comparar a situação atual, ou a situação em abril de 2019, com 2014. Porquê 2014? Porque foi o início da crise. E então o que é que aconteceu desde 2014 até agora? O salário mínimo aumentou de 15 mil kwanzas para cerca de 21.500 kwanzas. Isto é, aumentou à volta de 43%. Já os preços, o custo de vida, ficou quase 150% mais caro. Portanto, quando os preços... brutal. Justamente, é o triplo. Quando os preços aumentam 150% e os nossos salários, neste caso o salário mínimo, aumenta 43%, o que é que nós temos? Uma quebra do salário real. E está visível aqui neste gráfico. Se nós considerarmos os preços de julho de 2014, o salário mínimo de 15 mil kwanzas hoje vale quanto? 8.600 kwanzas. Podemos também ver ao contrário e dizer quanto é que o salário mínimo devia de ser agora para manter o poder de compra de julho de 2014. O salário, em vez de ser de 21.500 kwanzas, devia de ser de 37.500 kwanzas para que as pessoas tivessem o mesmo poder de compra. No meio desse cenário, a pergunta é como é que vai ser daqui para frente? Bom, o que nós temos, a boa notícia disto tudo, é que os preços, ou a inflação, está a diminuir. Repito, a inflação está a diminuir. Quer isso dizer o quê? Quer isso dizer que o custo de vida continua a aumentar, mas está a aumentar a um ritmo inferior. Este gráfico começa em dezembro de 2014. Nós temos aqui uma subida, a inflação atingiu um mínimo nos 7,5% e depois começa a aumentar até 41%. É um pico que é atingido em dezembro de 2016 e depois começa a diminuir até aos 17,4%. Isto é a inflação anual, comparando um mês de um ano com o mesmo mês do ano anterior. Só para as pessoas entenderem. Quando nós estamos a dizer que a inflação está a diminuir, não estamos a dizer que os preços estão a diminuir. São coisas completamente diferentes. Coisas completamente diferentes. O que é que acontece aqui? Em dezembro de 2016, face a dezembro de 2015, os preços aumentaram quanto? 41,1%. Em abril de 2019, face a abril de 2018, os preços aumentaram quanto? 17,4%. Isto é, os preços continuaram a aumentar, estão a aumentar a um ritmo inferior. Esta tendência de descida, e pelas nossas previsões, ela pode ser invertida, até porque devemos ter em breve dois fenómenos muito concretos, nomeadamente a subida dos combustíveis e também a subida dos preços da eletricidade, que poderão baralhar estas contas. Justamente. Portanto, já falamos aqui até várias vezes, das conversas de momento, os combustíveis vão aumentar, não se sabe como, já foi reconhecido... Nem quando. Já foi reconhecido pelo novo presidente da Sonangol, e a energia, a luz, também vai aumentar, porque a luz custa atualmente à volta de 5 kwanzas o quilowatt. E é o que nós pagamos, mas custa a produção à volta de 16 kwanzas o quilowatt. Portanto, há aqui uma possibilidade de os preços triplicarem, porque existe uma recomendação do Fundo Monetário Internacional no sentido de que os preços de mercado, aquilo que nós pagamos, deve pelo menos cobrir os custos de produção. E, portanto, é muito provável que este ritmo de descida da inflação, que nós estamos a ver, passou de 41,1% para 17,4%, é provável que este ritmo seja interrompido. Sobretudo porque são duas coisas, quer a energia, quer os combustíveis, que têm implicações na vida toda. Há, por um lado, o impacto direto. Quando aumentam os combustíveis, nós pagamos mais caro na bomba de gasolina. Quando aumenta a eletricidade, quando acendemos a luz, estamos a pagar mais caro. Mas depois, quer os combustíveis, quer a energia, são utilizados na produção de outros bens e serviços. Por exemplo, os casos de combustíveis são os transportes. Exatamente. Se aumenta o preço do gasóleo, os taxistas vão aumentar o preço da corrida, da linha. E, portanto, nós temos aqui uma possibilidade de esta baixa da inflação ser interrompida, pelo menos durante uns tempos, quando começarem os aumentos dos combustíveis e da energia. O que vai nos obrigar certamente daqui para frente, não, já estamos a viver isso desde 2014, a ter que andar com calculadora na mão. Carlos Adão de Carvalho, vou-te agradecer mais uma vez por ter estado connosco no Jornal da Zimbo. Mara Jorge, estivemos a fazer uma apresentação breve e acreditamos que tenha sido bastante esclarecedora relativamente àquilo que foi o custo devido ao comportamento dos preços no mês de abril.
O que não invalida que possamos voltar à mesma abordagem em outros momentos, até porque motivos é o que não falta. Eu deixo-te com o que tens para apresentar ainda para o que resta do Jornal da Zimbo.